Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Desejo que vocês estejam firme e forte, com saúde, focando aí nos estudos do componente de arte. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, já estamos aí quase finalizando a unidade 1. Isso mesmo, professor presencial, bem-vindo à nossa aula. Sei que vocês estão aí junto com os nossos alunos, auxiliando, ajudando na aprendizagem dos nossos alunos do ensino médio com mediação tecnológica, turmas do primeiro ano. Sei que essa turma, estou sabendo que vocês são excelentes alunos, que estão desenvolvendo aí vários trabalhos, várias atividades. Então eu quero também arte, viu? Que vocês desenvolvam excelentes trabalhos aí. Lembrando que vocês, né, têm atividade extraclasse, que é um projeto, uma atividade que vocês fazem além das atividades do conteúdo de sala, né? Sempre é um projeto a parte que vocês fazem para colocar em prática aí tudo que vocês aprendem, certo? Então, estudante, vamos dar sequência aos nossos estudos da unidade 1. Finalizando essa unidade, vocês terão a avaliação. Isso mesmo, né? Cada unidade uma avaliação para vocês irem aí adquirindo a pontuação necessária aí para aprovação nesse componente. Lembrando que o mais importante não é a nota, isso mesmo, é a aprendizagem, né? A profundidade que vocês têm em sua aprendizagem, ou seja, que esses conteúdos façam sentido, né, para vocês aí na sua realidade também, na sua comunidade, no seu município, né? Então, os conteúdos que nós preparamos, ele é com base no referencial, né, curricular do Estado de Rondônia, porém, esses conteúdos eles precisam também alinhar aí a cultura local, a vida prática, então que vocês possam também fazer essas leituras aí no seu cotidiano, certo? Transferir esses conteúdos para o seu cotidiano. Por exemplo, a aula que nós vamos iniciar é a aula 9, vamos falar de uma arte aí ligada a uma civilização, né, aos povos egípcios. Então, vocês vão poder conhecer sobre essa cultura, certo? E poder também compreender como esses povos viviam, né? Qual era o objetivo da arte nessa cultura, certo? Então, muitos conteúdos falam das culturas mais distantes, mas nada impede que possamos também refletir sobre a nossa cultura. Vocês vão perceber que a arte está sempre ligada à religião. Isso mesmo, certo? Também é da nossa vida prática. Sempre vamos identificar manifestações culturais, também na religião que nós temos, né, na nossa vida real. Então, vamos para a tela, vamos dar início, aula 9.1, arte na antiguidade. Nós vamos falar, então, dos povos egípcios. Isso mesmo, só o que está relacionado, então, à arte e religião, a lei da frontalidade e um pouco sobre as pirâmides. É claro que nós não vamos aprofundar sobre a cultura egípcia, porque vocês, estudantes, estudam também sobre esses povos lá no componente de história. Eu sei, né, que vocês já têm uma base, já conhecem sobre os povos egípcios. Então, vamos focar no que diz respeito à arte. Lembrando, estudante, que a arte egípcia, né, totalmente, podemos dizer que a característica da arte egípcia é relacionada à religião. Isso mesmo, ou seja, tudo que os artistas, né, desenvolviam, seja pintura, escultura, era relacionado, então, ligada à religiosidade, né, nas esculturas, na arquitetura e nos demais objetos. Vocês vão perceber isso, certo? Então, a arte, né, arte e religião, principalmente uma característica muito importante que podemos destacar é a lei da frontalidade, que nós observamos nas imagens, nas pinturas, né, da representação aí, das pessoas, dos cidadãos, dos faraós aí da cultura egípcia. Então, estudante, e também a arte era o quê? Ligada à vida após a morte. Então, as construções das pirâmides era devido a essa dedicação que eles tinham, né? A vida, acreditavam que haveria vida após a morte. Então, vocês vão perceber isso durante aqui a nossa aula.
Então, querido, como vocês observaram na imagem anterior, nós podemos ver aqui, ó, as pinturas, né? Aqui sempre o faraó é representado com cabeça de animal, né? Nós podemos ver aí uma imagem, né, que está representando isso. Não vou conseguir pegar. Deixa eu pegar a canetinha aqui para mostrar para vocês. Muito bem. Vocês podem ver aqui, ó, na figura. Ó. E o que é a lei da frontalidade, professora? Eu vou destacar mais na frente, mas é a posição dos corpos, né? Sempre ombro para frente e cabeça para o lado. Vamos observar nas próximas imagens. Vamos lá, vamos seguir aqui. Aqui um outro detalhe, né, da pintura. Em túmulo, né? Os túmulos eram chamados, né, como mastaba. E aqui nós observamos uma pintura. Então, essa pintura que está no Museu Egípcio no Cairo. Representação, então, da quarta dinastia. Mais ou menos aí a data de 2560 a.C. Então, nós estamos falando ali de um período bem antigo, né? Então, arte ainda no período antigo. Então, estudante, que nós podemos destacar, né, que a arte era sempre produzida nesse sentido, não havia a figura do artista. Isso mesmo, não havia a figura do artista. Então, era sempre produzida no sentido dessa visão de que haveria vida após a morte. Então, todas as pirâmides que eram onde os faraós eram colocados, né, em mastabas, ou seja, eram sepultados ali naquele espaço e era colocado, então, muitos objetos, muitas produções, como eram feitas muitas pinturas, vasos, joias, eram colocados, acreditando que quando o faraó acordasse, ele encontraria ali todos aqueles objetos, certo? Então, vamos para a tela. Vocês vão observar melhor aqui. De novo, podemos destacar aqui, ó, a lei da frontalidade. Então, o rosto sempre em perfil e ombros para frente. Interessante que as pinturas, né, eles tinham ali, não tinham também ainda a técnica da perspectiva, né? Então, os corpos eram sempre sem expressões, né? Eram sempre estáticos e utilizavam-se muito dos símbolos, né? Como nós podemos os aeroglifos, né? Muitos símbolos que contavam história. Então, a pintura estava sempre retratando do cotidiano, da vida, né? Ali no contexto do faraó. Então, estudante, o Egito, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa civilização, oferece um conjunto de saberes, como a arte e a arquitetura. Podemos dizer que esses povos eram muito inteligentes. Em que sentido? Principalmente nos monumentos, nas construções grandiosas, né? Que estão aí com o tempo ainda perpetuando, né? Como as pirâmides. Então, eles compõem, tanto a arte, a arquitetura, compõem então um cenário de uma grande civilização. É claro que todas essas construções foram feitas, né, por escravos, né, pessoas que foram escravizadas. Nós temos aí filmes e livros de história, né, que trazem essas informações. Então, porém, uma civilização que deixou muitos conhecimentos, né? Deixou não, trouxeram, criaram muitos conhecimentos, principalmente no que diz respeito à matemática, né? Então, a religião panteísta, que quer dizer o quê? Acreditavam em muitos deuses. Inclusive, o próprio faraó, né, se colocava na condição de Deus. Então, requer que a pintura, a escultura e a arquitetura fossem, então, meios de adoração a esses deuses, né? Por isso que era sempre representado, né? Era uma representação da passagem para a vida após a morte. Então, eles acreditavam na vida após a morte. Aqui nós temos uma pintura de trabalhadores no Egito. Então, podemos ver aqui as pessoas fazendo, né, homens fazendo aqui, trabalhando
com construção ou esculpindo pedras, né? Fazendo aí trabalhos, podemos dizer que artístico, porém não eram pessoas consideradas como artistas, não havia a figura do artista. Seguindo aqui, vamos falar um pouco então sobre, né, os hieroglifos, que eram o quê? Uma forma de escrita, né? Antigos hieroglifos egípcios, encontrados no tempo de Ramsés III. Nós podemos aqui observar que esse trabalho era feito em pedra, né? Esculpido em pedras, e que eram a forma de escrita, certo? Então, no Egito Antigo, foram desenvolvidos sistemas de escrita de maneira simultânea às representações artísticas. Ao mesmo tempo que eles estavam ali fazendo trabalhos de pintura, escultura, né, em pedras, em paredes, eles tinham técnicas, né, específicas ali utilizadas por eles, ao mesmo tempo já desenvolveram um sistema de escrita. Isso mesmo. E muitas vezes essas duas expressões se complementavam, como eu falei. Ao mesmo tempo que eles estão ali pintando, desenhando, estavam desenvolvendo um sistema de escrita, que são esses símbolos. Ó. Cada símbolo, né, tem especialistas que fazem leituras sobre isso. Cada símbolo tem ali sentidos, né, para eles. Eles estavam ali representando, muitas vezes até contando histórias, né, trazendo ali informações, deixando fixo aí as informações sobre aquele sistema ali, político, de religião, certo? Então, nós podemos dizer que já era um sistema de escrita criado aí pelos egípcios. Então, vamos para a hora do quiz. Tem uma pergunta do quiz para vocês, uma pergunta que está relacionada já a outros temas que eu já venho falando em outras aulas, certo? Então, estudantes, vamos ver qual é a pergunta do quiz. Olhem para a tela. Vamos voltar aqui, porque eu não vou conseguir ler, está um pouquinho distante. Então, a pergunta é o seguinte. Alguns historiadores afirmam que a história iniciou quando a humanidade inventou a escrita. Nessa perspectiva, o período anterior à escrita, anterior à criação da escrita, é denominado pré-história. Isso é verdadeiro ou falso? O que você acha? Então, deixei até uma imagem aqui, ó, da arte pré-histórica, que são esses desenhos feitos em paredes, né, sobre o cotidiano ali daquela comunidade. Então, podemos observar aqui que é um desenho da arte rupestre, certo? E vocês já aprenderam que é um tipo de desenhos, figuras e pintura feito em paredes de caverna ou em pedras, né, desenvolvida na pré-história. Então, o sistema de escrita, o período anterior à criação da escrita, é denominado pré-história? Podemos afirmar verdadeiro ou falso? Eu sei que vocês já sabem, o que já foi comentado, né? Já foi comentado em outras aulas, que sim, é verdadeiro. Então, o nosso sistema, a pré-história, a partir do momento que as civilizações, né, não só os egípcios, tinham outros ali naquele mesmo período, né, começaram a desenvolver o sistema de escrita por meio ali de escrita em pedras, né, em paredes, que eram os desenhos que traziam o quê? Significados, né, ou informações em relação àquela cultura, aquele sistema político, religioso. Então, aquilo foi deixado de geração a geração e as pessoas foram fazendo o quê? Leituras sobre aqueles desenhos. E, então, foi se criando e adequando, né, até chegarmos ao sistema alfabético que temos hoje. Isso mesmo. Então, parabéns para quem acertou, né, colocou aí verdadeiro. Muito bem. Vamos para a tela, vamos voltar aqui. Então, letra A, verdadeiro. Seguindo, vamos então falar sobre as pinturas.
As pinturas e esculturas, ao decorar as paredes e salas das tumbas, né, umas tabas, relatam o quê? A história dos faraós, né, e seus feitos à vida, e seus objetos e sua família. Então, nós podemos observar aqui nessa imagem, ó, né, contando aí a história, né, ali do cotidiano das pessoas, dos trabalhadores, dos escravos e do próprio faraó. Então, os egípcios tinham uma crença que os objetos e as pessoas representadas acompanhariam o faraó após a sua morte. Então, por isso que tinha, né, muitos objetos, muitas pinturas e de pessoas e familiares do faraó, lá onde ele era sepultado. Isso mesmo. Então, todas as imagens aqui podemos identificar, então, essa lei da frontalidade, que as pessoas sempre estão, né, de rosto de perfil e ombros para frente, e pés também de perfil. Né? Podemos observar isso, que os pés estão sempre... Isso por quê, professora? Por que eles faziam assim? Porque não dominavam, né? Os artistas desse período ainda não dominavam a perspectiva, a imagem, movimentos, expressões. Então, eles, né, desenhavam e pintavam dessa forma. E aqui esse mural, né, uma pintura em mural, cenas egípcias de colheita, que está lá na tumba de Mena. Olha a data desse período aí, tudo antes de Cristo, né? Tá muito bem preservado ainda. Eles utilizavam materiais, né, pigmentos aí que durou gerações e gerações. Aqui um outro trabalho feito em relevo, em pedra calcária, que nós observamos, né, provavelmente Faraó e sua esposa. Tem uma outra pintura feita de outra forma, dessa mesma imagem. Aqui o Faraó e a esposa dele com os filhos. Olha como eles não tinham, como eles representavam aí crianças, né? Com a mesma estrutura do corpo do adulto, certo? Eles ainda com os pés, perfil, ombros para frente e rosto também de perfil. Aqui é o retrato, relevo em pedra, né? Representando então Atom, dando vida e prosperidade para Amenófis. 4. Sua mulher, Nefertiti, e 3 de suas filhas. 3 das filhas, eu só identifiquei 2 aqui. A outra está aqui, ó, no ombro. Também, né, não tem como identificar, visualizar bem aí conforme está a estrutura aí. Então, estudante, a arte egípcia, então, é uma arte ligada, como já falei, à religião, à espiritualidade, né, do povo que a produziu, seja em forma de pintura ou de escultura, reproduzir, então, sempre os deuses, né, principalmente os faraós, que eram representados, né, como deuses, e eles que governavam naquele período. Então, como eu já falei, aí nós podemos observar nessas imagens, nas outras pinturas, que não há expressões faciais, né, ou qualquer emoção nítida, servindo somente então como guia, né, aos mortos ou para demonstrar o efeito de algum faraó. Então, nós podemos afirmar que as artes não eram assinadas, não vamos encontrar nenhum trabalho artístico aí do Egito Antigo, artistas que assinaram, porque eles não possuíam autonomia sobre o que faziam, né, sobre o que pintavam, esculpia, porque era feito a mando de seu governante, que era o faraó. Então, a arquitetura também era voltada para a representação de sua mitologia, da grandiosidade dos seus deuses e seus governantes na terra, sejam as pirâmides ou as esfinges. Eu vou trazer a imagem de algumas pirâmides. Então, chegamos então, né, sobre o tópico sobre lei da frontalidade, que eles utilizavam. Então, era conhecido então como perfil egípcio nas figuras humanas. A representação da figura, então, era ou objetos em primeiro plano, com o corpo de frente e a cabeça de perfil. Os animais também eram representados dessa forma.
A cabeça, os braços e as pernas de perfil, como nós podemos observar na figura 1. Né? Olha aqui, podemos destacar bem, né? Sempre a cabeça, então, representada de perfil. Os olhos, os ombros, o tronco de frente. Né? Então, aqui, olhos de frente, ombros também, ó. Podemos ver que os ombros estão sempre de frente, criando assim uma combinação entre a visão frontal e a lateral. E nunca há assim, movimento, ou as pernas estão retas, né, ou estão abertas, então não há movimento. Apesar que eles até tentavam, né? Os braços com o para cima, o para baixo, mas nós não observamos nem expressão facial, nem movimentos nos corpos. Aqui um exemplo de imagem, bem nítido aí sobre a frontalidade. Aqui nós podemos ver corpo aqui feminino, que era sempre representado, sempre era uma cor mais clara do corpo masculino. E os faraós sempre também eram representados com cabeça, né, de animais, como de chacal. Então, são características específicas do trabalho artístico aí, nesse período aí do egípcio antigo. Então, uma arte anônima, porque não havia a figura do artista. Arte representativa, diante de um retrato ou de uma escultura. Trata-se, então, de uma representação simbólica. Simbólica, ou seja, simbolizando aí tanto os faraós, os deuses, né? a religião, também o sistema político. A lei da frontalidade, policromia, né? Policromia seria essa utilização de várias cores, né? Ausência de perspectiva, então são características da arte egípcia, ausência de perspectiva, ou seja, não há imagem em 3D, como já no Renascimento, né? Os artistas já buscaram utilizar a perspectiva, sem claro e escuro e sem indicação do relevo, ou seja, não revelam sentimentos e também não revelam expressões, né, de sentimentos. Relevo quer dizer, então, que era ali um desenho ali sem, né, plano mesmo, no contexto plano, não havia relevo, a não ser quando era feito em pedras, né? Então, estudantes, seguindo aqui, vamos observar outros aspectos visuais aqui da pintura egípcia, para que vocês possam aí fixar, né? Para não esquecer. É tão difícil, às vezes, lembrar da arte desses povos mais antigos, é verdade. Porém, vocês precisam buscar identificar as características, certo? Vamos falar um pouquinho depois das pirâmides, mas agora vamos observar outros aspectos visuais. Como vocês já sabem, a ausência de contrastes de luz e sombra, não há luz e sombra, né? Até porque não utilizam a perspectiva, a imagem em plano, né? As mulheres têm uma cor de pele amarelo, ocre, ou seja, sempre mais clara que a do homem. Né? Dos homens sempre é o vermelho ocre. Os homens sempre com pés separados e as mulheres com pés juntos. Então, aí nós observamos essas características. É possível, então, observar. Né? Sempre os homens estão de pés abertos, né? Pernas abertas, e mulheres com as pernas fechadas. Pelo menos nesse período aí, as imagens, podemos dizer que é uma característica muito específica, né? Da forma que eles pintavam, desenhavam. Vamos então falar sobre as pirâmides, né? Essas construções geniosas, né? Grandiosas, na verdade. Grandiosas, que podemos dizer que quase que para gênios, né? Porque são consideradas o quê? Uma das 7 maravilhas do mundo. Isso mesmo, porque são edificações grandiosas, arquitetadas em pedras. Um período tão
distantes, né, que podemos dizer, sem uso de instrumentos, tecnologias. Os egípcios, então, construíram, né, tanto as pirâmides como as esfinges. Até hoje, muitos historiadores e outros estudiosos da área pesquisam, né, sobre essas construções, sobre essas esfinges, porque há muita questões que nós ainda não sabemos, né? Possui 4 lados triangulares, né, as pirâmides, né? Então elas possuem 4 lados, podemos observar aqui, ó, 4 lados, que afluem em direção ao seu ponto mais alto, que é essa ponta, né? As 3 maiores pirâmides do Egito estão lá na cidade do Cairo e foram construídas para, como nós já falamos, sepultar, né? Como local de sepultamento dos faraós. Nesse caso aqui, essas aqui, foi a de Quéops, Quéfren e Miquerinos, pai, filho e neto. Todos esses 3 faraós foram sepultados nessas pirâmides aí. E aqui nós temos a imagem também de uma esfinge, né, que é corpo de animal, porém aqui com o tempo observamos que foi deteriorado com o tempo, com o vento, né? E o nariz também dessa esfinge aqui, ó, se perdeu com o tempo, mas é um rosto, né, de uma pessoa, de um faraó. Vamos falar mais sobre as pirâmides, né? Olha aqui, as 3 pirâmides de Gizé, no Egito. Olha como elas estão muito próximas aí, construídas muito próximo uma da outra. Nós podemos dizer, estudante, que esse trabalho, né, foi feito por mãos escravos, né? Nós sabemos que não foram feitas assim, né, com mão de obra humana, com pouca mão de obra humana. Foram muitas mãos, né, muitos trabalhadores escravos que construíram, né, todos esses monumentos, seja tantos palácios quanto as esfinges e também as pirâmides foram construídas. Levou-se anos para construir, com certeza, porque o que nós podemos indagar? Um local como no deserto, que não há pedras, então eles trouxeram essas pedras de outros locais, não é verdade? Então tiveram que trazer todo esse material de muito longe, no período que não havia muitos recursos, né? Acho que eles já tinham carroças, né, puxada por animais, porém foi-se construído com muita mão humana, escrava. Então, desde esse período aí já havia escravidão, somente dos hebreus, né? Tem também história bíblica que trata aí desse contexto. Então, estudantes, nós admiramos todos esses feitos, né, dessa civilização, mas nós sabemos que por trás de tudo isso houve o trabalho desumano, né? A exploração das pessoas, exploração daqueles que eram escravizados, certo? Então vamos lá, vamos olhar um pouco mais de perto essas imagens. Então, as 3 pirâmides de Miquerinos, período aí de 2690 a.C., nós podemos observar aqui também a estrutura, né, a altura original, 66 metros, reduzida então a 62 metros de altura. A de Quéops, 2560 a.C., podemos ver aí períodos diferentes. A maior e mais antigas, né, das pirâmides, medindo então 146 metros de altura. E é possível, né, entrar aí dentro, né, da pirâmide, tem vários túneis para entrar dentro da pirâmide, como também para escalar, né? A de Quéfren, 2600 a.C., é a segunda maior pirâmide, medida então 143 metros de altura. Então, olha aí, podemos observar, né, as 3 pirâmides e com tamanhos diferentes. Só pelo desenho aqui, as pessoas que estão aqui andando de camelo, podemos ter aí a noção da altura, né, o quanto que são construções aí grandiosas, né? E hoje é ponto de turismo. As pessoas vão para este país, né, para essa localidade, para admirar
esse trabalho aí que está perpetuando, né? Porque foi feito de pedras, então, por isso que ainda permanece até hoje, né? Mas muito dos palácios foram destruídos com o tempo, né? Os palácios ou templos de adoração aos deuses, né? Então, estudante, tanto na civilização egípcia como também os povos romanos também tiveram muitas construções, né, nesse período aí antigo, como também os gregos, as três civilizações assim, mais que se destacam, né, mas houveram outros povos, né, muitos povos nesse período também que desenvolveram arte, arquitetura, porém não é muito destacado nos livros, né, mas essas são as que mais perpetuam, né, até hoje. Aqui uma imagem mais de perto, eu queria tentar visualizar com vocês aqui. Eu já consegui fazer o croma, né, em que eu ficava dentro da pirâmide, já que não vai ser possível, certo? Então, estudante, nós podemos avaliar assim, né, de forma visual, que é um local onde essas pirâmides foram construídas. No deserto, podemos observar ali, né, areia. Então, foi feito por trabalho escravo e há muitas indagações, né? Como eles mediram, como fizeram aí as medidas matemáticas, né, para fazer essa construção que visualmente podemos observar o quanto que há ali um alinhamento, né, nesses lados das pirâmides, né? Interessante, feito aí no meio da areia, né? Não afundou, ou seja, tiveram toda uma preparação arquitetônica, técnicas, né? Podemos dizer tecnologias até que avançada para o período em que eles conseguiram fazer essas medições de forma tão perfeita, né, que nós podemos visualizar assim, esse alinhamento, né, nos lados ali da pirâmide. Então, é muito interessante, por isso que há muita apreciação, né, da civilização contemporânea, né, por esse trabalho que foi feito aí num período tão distante de nós. Muito bem. Vamos voltar para a tela? Vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês. Aí eu trouxe uma atividade prática. Uma atividade prática, espero que vocês possam desenvolver essa atividade aí, estudante, experienciar, né? Experienciar. Mas antes eu não posso deixar de falar que a arquitetura egípcia era grandiosa e durável, né? Como nós observamos até hoje, né? É possível observar e lá apreciar essas construções, porque eram feitas para o propósito funcionais, mas também para demonstrar grandiosidade. Os faraós deixou isso bem claro, né? O poder que ele tinha, né, naquele período sobre as pessoas, sobre os povos, né, egípcios, que fez aí essas construções, demonstrando então o seu poder e a sua grandiosidade. As pirâmides dos egípcios foram túmulos, né? Só fazendo aqui vou fazendo uma revisão, que as pirâmides dos egípcios, as pirâmides egípcias, na verdade, foram túmulos construídos para abrigar os corpos dos faraós e representar, então, a ligação do governante com Deus. Então, vocês não podem esquecer, né, dessa característica aí. Então, desse período, né, desse período aí dessa cultura antiga. A lei da frontalidade na arte egípcia foi a determinação de que os troncos das pessoas deveriam ser representados frontalmente e a cabeça, pernas exibidas de perfil. Então, a arte egípcia sofreu inúmeras mudanças ao longo de sua história. Claro que hoje é diferente, né? É claro que muitas questões mudaram com os povos, com a cultura atual, mas não podemos deixar de destacar aí nesse período antigo. Então, estudante, é muito importante que vocês tenham aí anotado ou buscado focar, então, essas características aí da arte egípcia, certo? Então, podemos destacar que foi uma arte que perpetuou, né? Está perpetuando até os dias atuais, porém já há mudanças, né?
claro, dos artistas atuais. Então, vamos para a hora de fazer, um momento que você, estudante, pode desenvolver a prática, certo? Aprender sobre arte não é só conteúdos conceituais, né? Só teoria, só aprender sobre o que os outros fizeram. Vocês também vão experienciar. Então, cada aula eu trago uma proposta de uma atividade prática que pode ser substituída pelas atividades escritas. Professor presencial, você pode negociar aí com seus alunos. Vocês querem fazer as atividades, responder as atividades ou fazer essa atividade prática? É claro que o professor vai ter que fazer um planejamento anterior, trazer os materiais que for necessário, né? Por isso que nós enviamos os planos. Então, cabe ao professor, junto com os alunos, negociarem aí. Eu conheço, né? Sei como que é tudo muito corrido, o tempo é muito curto para fazer tantas atividades, mas aí vocês podem buscar fazer aquilo que é mais significativo para vocês, mais interessante. Então, vamos para a tela, vamos ver qual é a proposta que eu trouxe de atividade prática. Então, estudante, vocês vão poder escolher um tema livre, certo? E fazer aí, pode ser uma pessoa, pode ser grupo de pessoas, mais pessoas, pode ser paisagem com animais, utilizando, olha o que vocês vão utilizar, a lei da frontalidade, certo? Em outros anos anteriores, os alunos fizeram e enviaram as imagens e eles conseguiram aplicar a lei da frontalidade. Lembrando que cabeça de perfil, pés de perfil e ombro e olhos para frente. Então, você pode desenhar uma imagem egípcia, né? Pode adequar a uma imagem atual de alguma pessoa que você queira, porém, utilizando a lei da frontalidade. Não esqueça de dar um colorido especial, né? Porque eles utilizavam muitas cores, né? Muitas cores, porém não tinha perspectiva, não utilizavam também cores ou escura, né? Cinza ou escura, mas enfim, deu para perceber aí que eles, né, têm ali características próprias da forma de pintar, desenhar, também faziam muitos desenhos simbólicos, trazendo ali informação sobre o cotidiano, sobre a vida do faraó. Vocês podem fazer isso também, façam uma imagem ao centro, né, uma imagem de uma pessoa, utilizando a lei da frontalidade, e ao redor vocês perceberam que sempre eles trazem muitos símbolos, muitos desenhos, né, que era já um sistema de escrita. Vocês podem também buscar fazer, né? Então, aqui são as nossas referências. E chegamos, então, estudante, ao final desta aula, certo? Espero que vocês tenham aprendido algumas características próprias da arte egípcia, né? Vocês perceberam aí que é bem diferente de outros povos, então não é difícil de, né, assimilar, de compreender, que tem a ver, então, com a vida das pessoas daquele período antigo, período muito distante, né, antes de Cristo. Então, eram povos que estavam ali iniciando, podemos dizer, onde se dá início à civilização, porque eles já criaram ali um sistema de escrito, né, por meio de desenhos e símbolos, né, no qual hoje podemos apreciar aí como era o sistema político, religioso, cotidiano dessas pessoas, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês nas próximas aulas. Obrigada pela atenção e até lá!